A revista portuguesa Sábado publicou uma crítica ao Fórum de Lisboa. O artigo escrito pelo jornalista João Paulo Batalha condena o encontro promovido pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, por reunir entre os convidados alguns empresários com processos na Corte Brasileira. Segundo Batalha, o fórum, abre aspas, viola o seu mais elementar dever de reserva e recato por expor o ministro a conflito de interesses. No texto, o jornalista questiona a razão de realizar um evento com personalidades brasileiras a 7.000 quilômetros do país. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Vamos repercutir aqui então esse artigo que foi publicado na revista portuguesa Sábado. E eu quero aproveitar para trazer um outro trecho do artigo do jornalista João Batalha, que acredito que traduz muito bem aquilo que comentamos tanto durante a semana passada em relação ao Fórum Jurídico de Lisboa, ou também conhecido como Gilmar Palusa. Aspas aqui. A festa do arranjinho brasileiro em Lisboa é a institucionalização da promiscuidade e o triunfo do poder total, em que dinheiro, política e lei se misturam na mesma agenda. Fecho aspas para o trecho aí do artigo do jornalista português. Boa noite, Ana. E é o resumo perfeito do Brasil de hoje, né? Nesse pequeno trecho que você leu. Não precisa mais nada, tá tudo aí. Boa noite, Paula, Piotr, Silvio, meu mestre Augusto. Muito boa noite à nossa querida audiência. É isso, porque nós estamos falando de ministros, ou seja, juízes, né? Mesmo que eles não sejam juízes, eles são juízes de casos, como um juiz de partida de vôlei, de futebol, de basquete. Isso aqui está errado, isso aqui está certo. E no caso deles, alguns jogadores em campo de um time estão no converscote com eles. Então não faz sentido esse evento todo, primeiro fora do Brasil, como o artigo mostra, mas a palavra que o articulista colocou aí é essa, promiscuidade. Não tem outra palavra, Paula. A gente pode até tentar adorar a pílula, mas não tem outra palavra. É promiscuidade nas instituições, no Supremo Tribunal Federal, a corte máxima de uma nação, e que deveria inspirar respeito, confiança da nação. Hoje se fizeram uma pesquisa aí pelo Brasil, se o brasileiro confia nessa composição do Supremo Tribunal Federal, não no Supremo Tribunal Federal como instituição, mas nessa composição, eu tenho certeza que nós veríamos números altíssimos de desconfiança, exatamente por causa dessa palavra, promiscuidade. Empresários que têm processos na corte, nesses converscotes, nessas reuniões, empresas que têm ações em cima das mesas desses ministros, tomando café e frequentando ali a mesma conferência fantasiada de defesa da democracia, defesa jurídica. Paula, eles podem dar o nome que eles quiserem dar, o nome fantasia mais tolerante, amoroso e protetor a qualquer democracia, mesmo a democracia sendo no Brasil e eles estando em Portugal. Mas eu vou repetir a palavra porque esse artigo foi brilhante. Não passa de uma promiscuidade dessa composição do Supremo Tribunal Federal. Adalberto Piotr, muito boa noite. Deixa eu trazer, porque além de promiscuidade, o jornalista usou também os termos lobby e corrupção para descrever o que foi esse evento em Lisboa, coordenado aí pelo ministro Gilmar Mendes. Boa noite. Boa noite, Paulo, Augusto, Ana Paula, Silvia, a todos vocês que nos acompanham. O importante é entender e tentar encontrar a resposta para isso. E a resposta é que essa forma anabolizada com que se tornou o Supremo por omissão, sobretudo do Senado da República, e neste caso eu estou falando do presidente do Senado, porque houve senadores, sim, como ainda há senadores que têm reclamado disso, os da oposição neste momento, fez o Supremo sequestrar as instituições brasileiras. O que se ouve hoje de empresários é que você precisa ficar bem com o Supremo.
Antes você fazia lobbies no Congresso, e estou falando até lobbies legítimos, não estou falando só dos que obviamente tinham ali conflito de interesse, não. Aqueles de tentar convencer um determinado grupo de parlamentares sobre determinada proposta, ou que tentavam convencer o executivo. Não, agora isso tudo é, digamos, lateral, acessório. Precisa ficar bem com o Supremo. Ouvi de advogados que se você fica muito tempo longe desses eventos promovidos aí pelo Instituto do Gilmar Mendes em Brasília, seja o Gilmar Palusa ou qualquer um outro, você não é visto, você não vê e não é visto, você começa a ter problemas, obviamente, de interação para poder andar com seus trabalhos. Ou seja, onde que na Constituição, onde que no mérito jurídico esse tipo de influência deveria ser importante? Não num país, obviamente, abnegado e preocupado apenas com as questões institucionais. Mas vamos lá, o que me chama a atenção, e talvez isso resuma o problema como um todo, né, é esta frase aqui do jornalista, em que ele diz o seguinte: o que diria de um juiz que andasse em almoços e eventos de charme com empresários que têm processos pendentes junto desse mesmo juiz? Aí ele continua aqui, aspas, diria provavelmente que é corrupto ou que, no mínimo, estava a violar o seu mais elementar dever de reserva e recato. Eu vou me ater só à reserva e o recato. É tudo que os ministros do Supremo não têm. E este é um problema porque você perde completamente a capacidade ou aquele saudável e necessário, inegociável distanciamento do juiz das partes para poder julgar. Mas aí a gente pergunta, é hoje o Supremo um poder técnico de julgamento? Esse é o ponto. Não é, não tem sido. E esta é a reclamação desses senadores de oposição que são completamente não ouvidos pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Júnior Oliveira pergunta aqui no chat, a farofa do Gilmar ainda não acabou? Sim, o evento terminou no último dia 28 de junho, sexta-feira, mas segue repercutindo agora na revista portuguesa. Augusto, boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, meu amigo Piotr. É um prazer estar aqui com você, meu irmão Silvio, minha grande parceira Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Eu já acho que foi dito tudo. Eu só acrescento o seguinte, não são empresas, já seria grave se fosse apenas empresas que trabalham normalmente, seria grave se elas financiassem uma reunião desse tipo, com essa gastança. O problema é que são empresas culpadas, são casos de polícia. Então eu dou um exemplo, está no meio aí dos patrocinadores, as empresas do Joesley e do Wesley Batista são bandidos, com contas a ajustar com a justiça e que estão acertando, né, fazendo acertos, bota aspas nisso, com um ministro, no caso o Toffoli, tá, com o olhar complacente do Supremo de modo geral. Isso aí torna a coisa muito suspeita.